Então, tô aguardando. Eu acho que agora foi. Oi, Oi, acho que agora voltou. agora vai, né? Acho que vai, tava travando. Então, boa noite a todos, aos alunos, professores, à direção da ITEC, a todos que acompanham a live. Boa madrugada para nossa convidada, afinal ela veio falar com a gente, ela está na Espanha, né? Então, muito obrigada, Tassi, por ter aceitado. A Tassi tem uma bebezinha e hoje, agora é quase 1 hora da manhã, né? Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. E eu estou muito nervosa, gente. A nossa live de hoje, ela tem cheiro de saudade, né? A Tassi é uma amiga, ela é enfermeira, né? Como eu coloquei no folder, mas a Tassi é uma amiga também. E quando eu fiz o convite, eu tinha certeza que ela iria aceitar. E no primeiro momento que ela respondeu, ela aceitou o nosso convite. E a Tassi veio falar para a gente sobre a experiência dela, né, como profissional, e sobre como que é a vida, né, a enfermagem na Espanha. E antes dela começar a falar, a gente dá início ao segundo dia da Semana da Enfermagem. Eu agradeço a participação de todos. E eu queria dizer que eu estou nervosa demais, mas eu vou conseguir. A Tassi, ela foi uma amiga de trabalho, né? Nós passamos no concurso do Centro Paula Souza e a gente ia para Garça, nós duas de Marília, nós íamos juntas. E aí, todas as vezes que os alunos reclamam, né? Falam alguma coisa sobre desistir, sobre que não está aguentando mais, que algumas coisas poderia ser diferente, que eles achavam que poderia ser diferente. A gente lembra dos nossos sofrimentos, né? Para a gente chegar até aqui, tanto eu quanto a Tassi, a gente passou por muita tempestade, né? Para a gente hoje desfrutar do brilho do sol, a gente nadou na enxurrada, né? Não foi chuva, foram tempestades. E a gente nadava, porque a gente sabia que a gente não ia poder morrer afogada naquilo. Então a gente tinha a esperança e a certeza de que a gente ia vencer. E eu me emociono porque hoje chegar onde nós chegamos, a gente sabe que foi muito difícil. A luta foi muito grande. Então, quando os alunos falam assim, eu perdi o ônibus para ir para o estágio. O ônibus passou, eu acordei atrasado. Mas eu não acordei atrasado porque eu gosto de dormir. Eu acordei atrasado porque eu cheguei na minha casa a 1 hora da manhã e eu tive que acordar às 4h30 para ir para o estágio. Nós passamos por tudo isso, não foi, Tassi? A Sim. Tassi acordava às 4h30 da manhã, pegava o ônibus da Turismar, ia para Garça, dava estágio, ia a pé para a rodoviária de Garça, pegava a Turismar de novo, chegava na rodoviária de Marília, pegava mototáxi e ia para Santa Casa trabalhar na UTI. Muitas Literalmente. vezes saía da UTI e tinha que voltar para Garça para dar aula à noite. E aí, que Sim. horas que a gente jantava? Meia-noite, 1 hora da manhã, igual os alunos. Então, alunos, nós somos o testemunho de que se a gente sonhar, se a gente ter persistência, se a gente acreditar naquilo que a gente quer, a gente consegue. Nós somos testemunho disso, não foi fácil, não é fácil ainda. Nós temos vários objetivos ainda para conquistar. Claro que hoje a gente está na chuva, nós já passamos pela tempestade, né? Mas chegamos até aqui. Então era isso que eu queria falar para vocês e agora eu passo a palavra para a Tassi. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, né, Pri? Você sabe que
Você é muito especial na minha história, né? Tudo que você já me ajudou para que eu pudesse também estar aqui hoje. E não só você, mas todo o carinho que eu tenho pela ETEC, né? Em especial a ETEC MAN, todos os colegas, né? Todas as pessoas que passaram pela minha história, que me ajudaram muito aí em Garça. E eu tenho certeza que hoje muitas estão aqui nessa live e eu queria agradecer de coração. Não é a primeira aí em Garça, então hoje é uma alegria poder, mesmo daqui, estar participando da Semana da Enfermagem, né? Não está sendo, como você disse, como gostaria que fosse, todo mundo junto, aquele calor humano, mas graças a Deus e graças também a toda a sua dedicação está sendo realizada, né? Eu vou me apresentar um pouquinho, então, para vocês. Eu me chamo Tassiana, atualmente eu moro aqui na Espanha, sou enfermeira, dei aula na ETEC por alguns anos, e a minha trajetória, assim como a Pri comentou com vocês, não foi nada fácil. Nada fácil para chegar onde eu estou hoje. Eu sou formada pela Unimar, eu passei no vestibular pelo ProUni, então eu ganhei 100% de bolsa e fui morar em Marília com 17 anos, quando eu fui fazer faculdade. Com 21 eu me formei, né, com muito esforço da minha mãe para me sustentar e me manter na faculdade. Também, durante toda a faculdade, trabalhando muito, trabalhava de garçonete, trabalhava em buffet, vestida de palhaço, tudo aquilo que nós alunos passamos, né? E que muitos alunos que estão aqui hoje passam para sustentar os nossos estudos. Quando eu me formei, Pri, eu passei pela dificuldade que eu acho que você também passou e muitas passam, da gente não ter emprego porque não tem experiência. Então, foi algo muito, muito difícil para nós, enfermeiras. O auxiliar eu vejo que é um pouco diferente, né? Graças a Deus, o campo é maior porque precisa de mais auxiliar e técnico. Mas para nós, enfermeiras, eles exigem, muitas das vezes, o mercado de trabalho exige uma experiência. E eu não tinha experiência, eu tinha 21 anos, estava formada, e aí eu queria continuar em Marília e fui continuando trabalhando aí em Marília. Continuei trabalhando no comércio e muitas outras coisas, até que eu consegui o meu primeiro emprego, que foi numa clínica como secretária. E eu aceitei sabendo que ali podia ser uma abertura para estar dentro da área da saúde. E o médico que eu trabalhava, ele começou a me chamar para entrar nas cirurgias com ele, como ortopedista. E ali eu comecei a ajudar ele a instrumentar, e foi o meu primeiro emprego. Não recebia nada para isso praticamente, mas foi meu primeiro emprego como enfermeira, né? Mesmo sendo registrada como secretária daquela clínica. E em paralelo eu comecei a prestar concursos, processos seletivos, e graças a Deus eu lembro até hoje do dia que a Ana Lúcia me ligou falando que eu tinha passado no concurso da ETEC. A Ana era coordenadora. Um beijo, Ana, uma pessoa incrível. Tanto a Ana era coordenadora, a Lia, diretora, uma pessoa incrível também, duas pessoas que eu tive a graça de conhecer, que me ajudaram muito quando eu entrei na ETEC, devo muito a elas. E então, em 2011, eu entrei como docente na ETEC. E logo depois eu já entrei na Santa Casa também. Eu fiz a minha primeira pós-graduação em UTI adulto e entrei direto para UTI adulto. Então aí começou uma luta dobrada, né? Tudo aquilo que eu queria estava sendo realizado, que era o sonho de ser enfermeira, de estar atuando. Então eu estava na docência e na assistência, porém veio toda aquela dificuldade que a Pri acabou de comentar. Eu não tinha carro. Para ir para Garça era uma dificuldade muito grande. Gente, eu acho que muitos que estão aqui conhecem o Turismar. Eu acho que eu era a carteirinha assídua do Turismar. Levantava às 4 da manhã, 5 horas, eu pegava o primeiro Turismar dormindo, porque eu tinha voltado, chego meia-noite, na noite anterior de Garça, e já estava no outro dia, às 5 da manhã, no busão, e sem carro, e corre para lá, e dá estágio de manhã, e volta, e trabalha na UTI à tarde, e à noite tinha aula muitas vezes. Enfim, foi uma correria que valeu muito a pena. Muito, muito, muito a pena, porque foi aí que foram começando as minhas conquistas, né? Desde o meu primeiro carro, as divisões de carona, eu e a Pri, cada dia uma dava R$10, a outra. A Vanessa também me dava muita carona.
ali, as pessoas que eram de Marília para me ajudando, né, de um lado para o outro. E essa luta durou 5 anos. Então, foram do ano de 2011 até o ano de 2015, eu estive na ETEC. Na ETEC eu fiquei 2 anos, saí um e voltei 2 anos, né? E na Santa Casa, esses 5 anos como enfermeira na UTI adulto. E eu falo que foram os 5 melhores anos da minha vida. Mesmo com toda a dificuldade, conheci pessoas que eu trago para minha vida eternamente, sou muito grata às lutas, às batalhas, porque foi aí que eu me formei, que eu amadureci, que eu cresci, que tornou quem eu sou hoje, né? Depois desse período, em paralelo, eu fiz mais 2 pós-graduação, então eu tenho 3 pós-graduação lato sensus. Em 2015 eu me casei, também quem acompanhou a minha história sabe desse sonho na minha vida, né? Eu me casei e aí eu fui embora de Marília, fui morar na Grande São Paulo. E eu saí da ETEC em dezembro de 2015. Em abril de 2016, eu já estava concursada em outra ETEC, que foi a ETEC de Caieiras, onde eu estava dando aula no curso técnico de segurança do trabalho. Fiquei ali por 2 anos. E aí o meu esposo, para quem não sabe, o meu esposo, ele trabalhava numa multinacional e ele recebeu uma proposta para morar aqui na Espanha, para vir trabalhar aqui. E aí nós aceitamos essa proposta. Em fevereiro de 2018, nós mudamos aqui para a Espanha, né? E por que eu tô falando tudo isso para vocês, né? O assunto é Covid, a Espanha, Brasil, e você tá falando da sua vida, Tassiana. Eu tô falando isso para, assim como a Pri falou, para ressaltar para vocês, alunos, né, colegas, professoras, que a vida é feita de desafios. E são esses desafios que nos tornam pessoas melhores. Se hoje eu estou onde estou, se hoje a Pri está onde está, e todas as, né, professoras que são exemplo para nós, para vocês, alunos, estão, é porque nós passamos por muitos desafios, né? Hoje talvez você está aí, está no primeiro módulo, e você fala assim, acabei de começar, agora que eu comecei tudo, já parou, veio essa pandemia, e, né, então eu vou desistir. Não, não desista. Se você está no primeiro módulo, creia que era para você estar aí, né? Com pandemia ou sem pandemia. Às vezes você fala assim, agora que eu ia para campo de estágio, comprei tudo, gastei mó dinheiro e acontece tudo isso. Siga firme. Eu e a Pri somos exemplo de que nós precisamos manter o nosso olho numa meta, né? E quando a gente tem uma meta, a gente traça essa meta, não importa as barreiras e os desafios que venham por aí, a gente consegue, né? Porque a gente tem essa meta. Então eu falo para vocês, enquanto alunos, tenham uma meta na vida de vocês. Traçam essa meta e vão em busca dela. Não importa se você está no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto módulo, onde vocês estão. Tracem essa meta, porque vale muito a pena lutar. E uma última coisa que eu queria falar em tempos de crise, a gente conhece também algumas profissões que sobrevivem. E vocês estão no caminho certo. Porque em meio a todas as crises do mundo, nenhuma vai deixar a enfermagem sem emprego, né? Nós estamos vendo aí que hoje nós estamos precisando de profissionais como vocês que estão sendo capacitados para isso. Então não desista, não desistam, né? Tô vendo aí, Pri, várias pessoas, várias alunas, ex-alunas nossas, entrando aqui, comentando, né? Muito obrigada por cada uma que teve que suportar a minha falta de maturidade lá em 2011, quando eu ainda estava aprendendo a ser professora. Sou muito grata a cada uma dessas alunas e principalmente a cada uma das minhas colegas, né? Eu não vou ficar citando o nome porque eu posso esquecer de alguma, mas é difícil, como eu já falei, não falar da Ana, da Lia, da Ana Manceira, como eu cresci, como eu aprendo com essa menina, com a Marisa, a alegria da Marisa, a Celê, mãezona, Morgana, enfim, não vou ficar falando o nome, mais um beijo para todas. Vocês estão vendo minha camiseta? Ó. Sim. Deu para ver? Deu. Essa camiseta nós fizemos na Semana da Enfermagem de 2018. Porque quando a semana é presencial, a gente faz uma festa. Então, todo dia tem uma camiseta nova. E aí eu achei que hoje seria apropriado, né? No meio tem a lâmpada da enfermagem. Então, o Brasil, né? Mostra a nossa luta
pela enfermagem, pelos alunos, pela educação. Você sabe, Tassi, que nós estamos passando por um período muito difícil, né, relacionado à educação, porque nós, professores, alunos, a gente tem as nossas dificuldades quando diz respeito à tecnologia, ao acesso à internet, a vários fatores, né? Mas a gente sabe, e é tudo isso que você falou, que isso é passageiro e que a gente precisa buscar a nossa meta. E a nossa meta, eu falo nossa, porque eu, como professora, coordenadora, a escola, os alunos, é a minha família, né? Então, o que eles alcançam foi eu que alcancei junto. Então, a nossa meta é terminar essa pandemia, que os alunos se formem, que mudem de ciclo e que vá para o estágio, e nós estamos juntos nessa luta, tá? Agora, voltando, né, ao assunto da enfermagem, nós estávamos no assunto, mas focando a enfermagem, o que você me fala quando você chega em outro país, né, e você vê a enfermagem, com certeza você precisou da assistência de enfermagem de um hospital. Qual que é a grande diferença ou não tem diferença? O que você fala para a gente, Brasil e Espanha, na questão da enfermagem, da assistência de enfermagem, do SUS, do hospital? Bom, são muitas. Vou colocar algumas, tá? Para exemplificar, porque são muitas diferenças. Primeiro, eu só quero deixar bem claro para vocês que eu amo o meu país. Eu amo o Brasil, eu acredito muito no Brasil, né? Porque às vezes vocês vão ouvir eu falar de algumas coisas aqui e pode ficar a impressão de que no Brasil nada funciona. Não, não é isso que eu quero deixar claro para vocês. Eu sou uma das pessoas que tão acredito no Brasil que sonho em voltar para poder fazer melhor, né? As diferenças são muito grandes, Pri. A primeira diferença que eu quero colocar para vocês, que na verdade é gritante, absurda, é o sistema de saúde, né? A questão do sistema de saúde aqui, então, também só para ficar bem claro, quando eu falo aqui, eu estou falando na região que eu moro, tá? O país, ele é grande, é a mesma coisa da Priscila tá falando aqui, ela tá falando de Marília, ela não pode falar pelo Nordeste nem pelo Sul, então só para entender aonde eu moro, tá? Aqui onde eu moro, nós não temos praticamente sistema de saúde privado, é tudo público, né? Então seria o SUS aí do Brasil, aqui. Então, o sistema público aqui, ele domina, nós temos apenas 5% de sistema privado, o restante é tudo domínio público, e além dele dominar, ele é muito eficaz, muito mesmo. Vou dar alguns exemplos para vocês já, mas assim, funciona e funciona muito bem. E o sistema privado aqui, diferente do Brasil, que nós estamos acostumados, não funciona tão bem porque ainda é um sistema muito pequeno. Então, para mim, isso é gritante, porque a gente vê no Brasil, lógico, o sistema público é muito maior, mas a gente vê um sistema privado gigante também, cada dia crescendo mais, porque virou um mercado hoje, né? Hoje é muito fácil você ligar no médico privado e falar que você quer uma consulta e marcar para amanhã, para semana que vem, e no SUS você vai fazer isso e vai marcar para daqui 3 meses. Né? Então aí a gente vê bastante diferença. O sistema privado aqui, Pri, não tem hospitais privados. Esses 5% são apenas clínicas, onde você consegue laboratórios, clínicas, algumas coisas mais especializadas, tá? O restante, então, é domínio público. E como eu falei, um exemplo para dar para vocês de como que funciona. No ano de 2018, quando nós mudamos, o meu marido, ele gosta de treinar, ele é bastante esportista, e ele começou com uma dor na coluna. E aqui sempre você tem o telefone do seu médico de cabeceira, que é o médico da família. Então, quando você faz a documentação no país, junto com a sua documentação, vem aonde é seu posto de saúde e vem o nome do seu médico. Então, eu tenho um médico para mim, o meu esposo tem um médico para ele, cada pessoa aqui existe um médico que é seu médico. Então, como era antigamente no Brasil, hoje funciona assim também, né, na saúde da família, mas se perdeu um pouco, é o que eu percebo, tá, Pri? Não sei muita realidade de hoje aí, mas
tô falando que eu percebo. Antigamente a gente fala que a família tinha o médico da família e cresci. Então aqui é assim ainda. Então eu tenho o meu médico, o telefone do meu médico. Meu esposo ligou pro médico dele, então você liga direto. Ele falou para ir lá no mesmo dia para saber como estava. Nós fomos, ele falou, vamos fazer um raio-x para ver como que tá e observar. Fez o raio-x no mesmo dia, Pri. Então, assim, isso, a ligação foi num dia, no outro dia ele foi na consulta e no mesmo dia já fez o raio-x. Não tinha nada no raio-x, o médico olhou para ele e falou, vou pedir uma ressonância magnética, porque vamos olhar mais a fundo, já que você treina, vamos ver se tem alguma coisa e vão te ligar para marcar. E foi engraçado que eu saí de lá e falei assim, Fernando, ixi, senta agora e espera 2 meses para ligar para você, né? Pri, no mesmo dia ligaram e marcaram para outra semana. Nossa, aquilo eu fiquei horrorizada, porque eu falei, não é uma urgência, não é nada, ele tá com uma dorzinha na coluna, e o médico ainda perguntou, você acha que você precisa de uma medicação? Ele falou, não chega a esse ponto. Na semana que vem já marcaram, então assim, isso para mim foi muito assustador, porque eu nunca imaginava isso, né? Então assim, realmente ele fez a ressonância, não deu nada na ressonância, graças a Deus. Quando ele chegou com esse resultado numa semana depois para o médico falando que não deu nada, o médico falou, não, você continua com a dor? Ele falou, continuo, me incomoda. Ele falou, então vamos fazer um exame de sangue de genética. Pri, fez o exame de sangue que eu nunca tinha visto na vida, sabe? Rodopiou, graças a Deus não achou nada, mas para mim isso é muito diferente, né? Porque nunca que você vê isso acontecendo. Na minha realidade, de quando eu frequentei o SUS no Brasil, o que se passava? Dava um paracetamol, mandava para casa e se continuasse a dor, você ia dando anti-inflamatório e assim ia. Então isso para mim foi gritante. Esse é um exemplo que eu falo da eficácia do sistema de saúde aqui. Outro exemplo também que eu tenho para dar, como você falou, sou mãe recente, né? Então faz 6 meses que eu ganhei a Mariana e precisei também de uma internação de um hospital. E aqui os partos são só partos normais, cesárea só fazem em caso de extrema urgência. Eu entrei em trabalho de parto às 10h30 da manhã e no hospital existe várias salas, como fosse salas de centro cirúrgico. E cada sala fica uma mulher em trabalho de parto. Então eu entrei ali, já estava com 5 centímetros de dilatação, bolsa rota. Entrei 10h30 da manhã nessa sala. Eu fui sair a 1h da manhã, acabou que eu tive uma complicação, tive que ir para uma cesárea, mas só para vocês entenderem, nesse período inteiro que eu fiquei na sala de parto, ficaram 2 enfermeiras comigo, Pri. Desde a hora que eu entrei até na hora que eu saí a 1h da manhã. E foi engraçado porque tava eu e Fernando na sala e chegou uma hora que me incomodou ver aquelas 2 enfermeiras que não saíam dali comigo. Uma sala só para mim e 2 enfermeiras só para mim. E aí eu fui e perguntei. Falei, olha, vocês estão... O hospital tá vazio? Foi essa a minha impressão, né? O hospital tá vazio? Não tem ninguém? Vocês ficam aqui só comigo e tal? E aí ela veio me explicar. Ela falou, desculpa, eu achei que você conhecia o sistema. Não, nós somos exclusiva para você. O nosso plantão, cada 2 enfermeiras ficam em uma sala e nós somos inteiramente sua. Pri, aquilo me deixou horrorizada. Porque tinha hora que eu falava, nossa, acho que essas moças não tem nem muito o que fazer. E não, elas estavam ali integrais para mim, todo momento. Então, assim, isso para mim foi um absurdo, porque a realidade que eu tenho, né, de ver, e até mesmo quando a gente entra com os alunos em campo de estágio, os profissionais falam, que bom que vocês chegaram, porque vai aliviar um pouco pra gente. Por quê? Porque a demanda é muito grande, e os profissionais, infelizmente, são poucos. Então, isso me assustou por demais. Foi algo, assim, um tratamento VIP mesmo. E isso me alegrou muito, de saber que funciona, né? E de saber que existem lugares que isso dá certo. Mas uma outra coisa, Pri, que me deixa muito, mas muito feliz aqui, é a valorização do profissional da enfermagem. Pri, o profissional da enfermagem é muito valorizado aqui. E isso, para mim, foi uma diferença gritante. Gritante. E quando eu falo valorizado, não é só remunerado, não, tá? É muito engraçado que quando a gente sai com os amigos, aqui é bem legal, porque perguntam, você trabalha aqui? Eu falo, não, atualmente não estou trabalhando, né, por uma... Aqui deixo bem claro isso para vocês também.
Atualmente eu não trabalho enquanto enfermeira aqui, né? Por uma decisão familiar, a gente decidiu ter filhos agora, então vamos criar os filhos e depois eu volto. Mas eu falo, não trabalho, eu sou enfermeira. Nossa, você é enfermeira? As pessoas olham pra gente, Pri, com uma cara tão assim de gratidão, é estranho pra mim, vou ser muito sincera, porque infelizmente no Brasil não era isso que eu encarava, não é isso, né? Você fala que você é enfermeira, as pessoas te olham com cara de dó. É igual você falar que você é professora, né? E professora onde as pessoas... Piorou. Coitada. Mas não é assim que tem que ser, né? E é muito engraçado porque as pessoas olham pra gente, nossa, você é enfermeira. E assim, eles têm uma gratidão, é algo muito especial, muito mesmo. Então, eu vejo essa valorização profissional aqui muito, muito, muito positiva para o lado da enfermagem. E agora, com essa pandemia, né, vocês já ouviram aí ontem um pouco da Maria Gabriela falando, graças a Deus isso só acentuou, né? E eu tenho certeza que dos males que nós estamos passando, um bem muito grande que nós vamos tirar é esse da valorização, né, do profissional da enfermagem. Só para que vocês entendam. Desculpa, Pri, pode falar. Esse foi o intuito, né, da gente te convidar. Às vezes nós não viemos aqui, foi o que você falou, para falar mal do Brasil ou falar mal do SUS. Não é essa a intenção. A nossa intenção é mostrar que nós, profissionais da área da saúde, a gente precisa lutar, precisa continuar lutando, aonde quer que a gente esteja. Ou aqui, ou na Europa, aonde quer que esteja, a gente precisa lutar, né? No Brasil, a nossa luta é constante. E aí, quando você fala tudo isso de outro país, isso serve de consolo, para que a gente tenha fé que aqui, um dia, a gente consiga esse reconhecimento. Eu acredito que, depois de tudo isso que a gente está passando, o mundo está passando, eu acredito que agora a enfermagem também no Brasil será reconhecida como na Espanha, como em outros países, né? Eu acredito e tenho fé nisso. Sim, eu também tenho. Só para que vocês entendam, aqui a gente fala que é um país de primeiro mundo, porque eu percebo que as coisas funcionam de forma um pouco diferente. Né? E uma das coisas que funciona de forma bem diferente é a questão da valorização da pessoa e do profissional como um todo. Então, por exemplo, no Brasil a gente fala assim, a fulana é manicure, coitada, ela ganha um salário mínimo por mês. O fulano é médico, nossa, ele é médico, ele ganha não sei quanto por mês. Existe muito isso, nós sabemos dessa realidade. Aqui isso não existe. Aqui os profissionais, eles são muito... não existe um desnível muito grande. Isso acaba sendo até engraçado, porque, por exemplo, eu aprendi... Olha, Pri, a gente evolui na vida, hein? Eu aprendi a fazer minha unha. Eu lembro quando você falava que você... fazer a minha há muito tempo. Que você era manicure, e eu falava, nossa, eu não consigo tirar, nem passar um esmalte. Hoje eu aprendi a fazer minha unha. Mas por que eu falo isso? Gente, vocês não fazem ideia. Um profissional aqui é tão valorizado que para fazer uma mão sai em média R$350. Então eu não tenho coragem de pagar. E fora que aqui eles não tiram cutícula, enfim. Então eu não tenho coragem de pagar. Mas isso, para que vocês entendam, que não é porque é uma manicure que você tem que pagar R$30. Não, é muito valorizado todos os profissionais, né? E não é porque é um médico que você vai pagar 10 vezes mais. Não, isso é muito igual. Por isso que a gente fala que é um país de primeiro mundo, porque você não vê favelas e não vê mansões. Isso aqui não existe, tá? Eu vi aí algumas pessoas perguntando de que cidade que eu sou. Eu moro em San Sebastián, fica no norte da Espanha. A minha cidade aqui é a última cidade em divisa com a França. A região que eu moro aqui chama região dos Países Bascos. Então, só para vocês entenderem, eu trouxe aqui, eu busquei hoje um concurso que está aberto aqui na minha cidade, e aí eu fui olhar os valores salariais só para trazer para vocês, para a gente comparar. Então, eu vou falar em reais, tá? Um auxiliar de enfermagem ganha,
tô falando um valor médio inicial, tá? Ganha R$ 11.000, o auxiliar. Aqui não tem técnico, Pri, eles chamam de cuidadores. Os cuidadores são auxiliares e técnicos, tá? Então, só para vocês entenderem. Um enfermeiro ganha em média de 14.800 e um médico 17.800. Então, a gente vê, por exemplo, um enfermeiro... médico e enfermeira mínima. Mínima, né? E quando que, né? Desculpa falar, mas quando que um auxiliar vai ganhar no Brasil R$ 11.000, né? Infelizmente não é a realidade. Então, por que eu tô falando isso? Para mostrar a valorização. É lógico, gente, eu tô falando em reais, em euro é muito mais baixo, existe questão de custo de vida e tudo mais, mas só para que vocês entendam, o que eu quero trazer é a realidade de um auxiliar com uma realidade de médico não é tão discrepante, né? Então, isso é o que eu vejo de muita diferença aqui, Pri. Então, voltando à pergunta, é muito, muito, muito valorizado os profissionais aqui. Então, as 3 coisas que eu mais senti diferença. Primeiro, o sistema de saúde ser público, o sistema funcionar e a valorização do profissional. Os alunos estão tudo partindo para a Espanha, viu? Vão me abandonar tudo. Partiu Espanha, partiu Espanha. Ô, Tassi, sobre a pandemia, né, que o mundo vive, a gente assiste muitas coisas na televisão sobre vários países, o Brasil, né, a gente vive atualmente essa pandemia, vocês viveram, estão vivendo ainda. Sim. Como que a enfermagem encara tudo isso? Como que o país oferece assistência para os pacientes com coronavírus? Como que você pode falar para a gente da saúde frente à pandemia? Tá. Pri, a gente tem enfrentado ainda, né, essa pandemia, assim como no Brasil. Nós não estamos mais no pico, hoje o Brasil está no pico, né, mas nós já passamos por isso. Primeira coisa que eu quero deixar bem clara, aqui as pessoas estão enfrentando de uma maneira muito, muito, muito obediente. É isso que eu posso dizer. Então, assim, para resumir um pouquinho da história em questão da pandemia. O dia 13 de março foi quando o presidente daqui decretou o lockdown. Ou seja, tudo parou. Só estavam funcionando os serviços de farmácia, supermercado, hospitais, lógico, e as indústrias. Então, que são os serviços essenciais. Mas, gente, quando eu falo que tudo parou, tudo parou mesmo. Não é comércio atendendo porta para dentro, não. Tudo parou literalmente. Você não ouvia, a gente não escutava um passarinho na rua. Mas por que de tudo isso? Ao decretar o lockdown, o presidente ele já decretou também que qualquer pessoa que saísse na rua, que não fosse para esses serviços essenciais, seriam multadas. E essa multa seria de 600 euros e poderia variar até 10 mil euros, dependendo daquilo que você estava fazendo. Então, por exemplo, eu moro numa cidade de praia, tá? Então, eu saí porque eu não estou muito bem, eu fui respirar um ar aqui na praia. Não tem essa. Você não pode sair para nada que você é multado. E muitas pessoas foram multadas. 600 euros hoje é 3.500 reais, ou seja, não é um dinheirinho qualquer que você paga e sai. De jeito nenhum. Né? Então, ao decretar, então, o lockdown, junto com esse estado de que ninguém poderia sair de casa, a população foi obrigada a ser obediente, né? Foi obrigada a ficar dentro de casa porque ninguém queria ficar pagando multa aí. E, além disso, não só essa questão, por exemplo, eu não saí de casa para nada, porque eu tô com uma bebezinha, então eu preferi não sair mesmo, nem pisar para ir comprar um pão, né? Mas o Fernando, a cada 15 dias, ele ia ao supermercado. E, por exemplo, eu quero ir ao supermercado junto com ele. Não podia nem ter 2 pessoas no mesmo carro. Se a polícia estava todo o país lotado de polícia, e se a polícia parasse, você era multado. Você só podia levar uma outra pessoa no carro, como, por exemplo, se você estivesse indo ao hospital, e mesmo assim tinha regra. O motorista de um lado e o passageiro tinha que estar no lado do passageiro e do outro lado. Ou seja, tinha regra para tudo, tem regra para tudo, né? Então, eu vejo que o enfrentamento da população, primeiro eu estou falando enquanto população, depois eu vou falar enquanto profissional, da população foi muito obediente devido a isso, tá?
Agora, falando em termos de profissionais da saúde, o enfrentamento, Pri, que eu ouço em todo momento é a questão de cenário de guerra. Todo momento falando na TV, nas mídias, os profissionais, né, da saúde, todo momento o que eles falam é: estamos em uma guerra, estamos num cenário de guerra. Então é a mesma impressão que a gente tem aqui no Brasil. Sim, e é literalmente uma guerra, né? Uma guerra contra um vírus, uma guerra que não é fácil de ser enfrentada. Os profissionais da saúde aqui, Pri, para você ter uma noção, como eu falei, eu moro numa cidade de praia, é uma cidade muito turística. Muitos hotéis da cidade que eu moro se transformaram em hospitais. Eu disse lá no começo que nós temos 5% de um sistema privado. Todo o sistema privado ele foi convocado ao sistema público. Ou seja, parou tudo do sistema privado e todo. Então vamos supor, eu tenho um ortopedista que só atende na clínica dele privada. Ele foi obrigado a se alistar ao sistema público. E todas essas pessoas entraram para dentro do campo de batalha, mais ou menos assim. Eu sou uma técnica de um laboratório particular. Você precisava se alistar e praticamente todos foram chamados, como um cenário de guerra mesmo. Então, você via nas reportagens pessoas chorando, porque um estresse gigante, né? Lógico, profissionais chorando porque não podiam voltar para casa. Muitos desses hotéis que viraram campo de concentração, praticamente assim, os profissionais que estavam trabalhando lá, eles não voltavam para casa, Pri, de jeito nenhum, para evitar o contágio na família e tudo mais. Então, a gente eu ouvi alguns relatos, hoje em especial eu parei para estudar bastante isso, de muitos profissionais falando que passaram 20, 30 dias dormindo nesses hospitais, né, trabalhando aí com carga duplicada, muitas pessoas perderam entes queridos, e aqui a situação, eu não sei como que tá isso no Brasil, mas não podia ter nem velório e nem enterro, então todo mundo que morria era direto enterrado, e muitos não tinham nem lugar para enterrar. Então, por exemplo, uma pista de esqui que nós temos aqui, ela acabou virando depósito de caixões, porque não tinha onde depositar. Foram situações bem críticas, né? E o profissional da enfermagem, o que eu escutei o que eles mais sofreram é a questão do cuidado não poder ser, não é íntimo, mas não poder ser aquele tete a tete que nós, né, enquanto profissionais da enfermagem, sabemos do pegar na mão, né, do zelo, do carinho, porque estava todo mundo muito paramentado e sentiu que era uma barreira muito grande com os pacientes. E aí, o que eles acabaram fazendo aqui? Como a família não podia estar junto, né? Como nós sabemos, não pode, eles acabaram adotando cada paciente que entrava para ser internado, seja nesses hotéis, ou seja no próprio hospital, e até na UTI, para você ter uma noção, todos ganhavam um celular quando entraram. E esse celular ficava do lado da cama desse paciente e ele tinha contato direto com os seus familiares, seja por ligação, seja por WhatsApp e assim vai. E na UTI também, o que eu ouvi, nossa, me emocionei muito ao ver um relato de um médico falando que os pacientes em coma, eles pediam para a família, como não podia estar na visita, o horário da visita, vamos supor que era do meio-dia ao meio-dia e meio. No meio-dia ao meio-dia e meio, o profissional da enfermagem ia lá, ligava aquele celular e colocava os áudios que a família estava enviando para o paciente em coma ouvir. Eu achei isso fantástico, né? Porque a gente sabe que o último sentido que a gente perde na vida é a audição. Então, pelo menos isso estavam permitindo, já que a família não estava indo ali visitar, né? Então, isso desde o coma até aquele que estava, vamos dizer assim, com melhores condições nas enfermarias, nos hospitais que montaram aí e tudo mais. Então, essa foi a forma deles tentarem humanizar um pouco mais o cuidado. Pri, nós tivemos aqui na Espanha, tá? Em geral, mais de 50 mil profissionais da saúde contaminados. Graças a Deus, o número de mortos nesses profissionais não foi tão alto, né? Foram, em média, 50 mortos
Porém, para mim, cada vida é única, né? Claro. E cada um desses, para mim, são mártires, porque morreram aí no campo de batalha mesmo, literalmente, né? Doando suas vidas por cada um desses pacientes. Então, foram mais de 50 mortos por profissionais da saúde. Então, eu não tenho só o número de enfermeiros, mas a gente sabe que quem é que tem mais contato são os enfermeiros, né? Que são os que mais têm contato com o paciente. Outra coisa também, Pri, que eu queria falar, são dos asilos aqui. Os asilos aqui sofreram por demais, Pri, foi devastador. Eu ouvi relatos hoje de enfermeira que falava que chegava para dar comida para o seu João, porque assim, na verdade, muitos asilos são quartos compartilhados, e eles tiveram que isolar, quando teve o primeiro caso, teve que isolar todos, cada um no seu quartinho. Então, muitos, né, morreram por coronavírus, lógico, mas muitos velhinhos morreram por solidão. Eu ouvi uma enfermeira falando hoje que um dia ela entrou num quarto e ela foi conversar com um determinado paciente e ele falou, nossa, eu não posso nem sequer ver o meu amigo daqui, né, não sei quem e tal. E ela falou, não, explicou pra ele tudo que podia e tal. Ela falou que ele chorou, ela saiu dali assim com o coração partido. Quando ela voltou, já não tinha mais batimentos no momento da tarde. Ela falou, eu tenho certeza que ele morreu ali e morreu ingrato, né? Então ela chorava por falar isso. Né, as famílias não podiam visitar, os profissionais da saúde que trabalhavam em asilo se comprometeram para não sair, montaram como se fosse quartos para os profissionais ali, porque aqui nós temos uma população muito idosa na Europa, então são muito idosos, né? Enfim, Pri, foi e tem sido bem devastador mesmo, essa é a palavra. Hoje nós estamos vivendo um período aqui que nós chamamos de desescalada. Esse período é onde nós estamos voltando pouco a pouco à vida normal, né? Nós não acabou a quarentena aqui. A empresa, por exemplo, que o meu esposo trabalha, ele está fazendo home office desde março e já decretou esse home office até setembro. Então, muitas empresas aqui já declararam isso. As escolas já falam que aula só vai ter também lá para agosto. Não vão voltar por enquanto. Ginásios aqui, que são academias, que a maioria é público, também tudo fechado ainda, né? Então, assim, agora o comércio voltou com algumas restrições. Continuam ainda as pessoas, poucas pessoas na rua. Enfim, pouco a pouco a gente tem voltado aí e, ao mesmo tempo, pouco a pouco a gente tem visto o alívio dos profissionais da enfermagem, que agora esses hospitais que foram formados em hotéis e tudo mais já não estão mais atuando, então essas pessoas estão podendo voltar para casa. Hoje eu ouvi um relato, os centros cirúrgicos dos hospitais aqui viraram tudo UTI. E hoje eu ouvi um relato que teve a primeira cirurgia eletiva depois desse momento todo, né? Então, assim, pouco a pouco estão voltando. Ô, Tassi, uma aluna perguntou se a enfermagem enfrenta a falta de EPIs, a falta de álcool, de luvas, igual nós enfrentamos aqui. Eu acho que agora, né, regularizou essa questão, mas a enfermagem, a equipe de saúde enfrentou essa falta de equipamentos ou não? Enfrentou, Pri. O sistema aqui, a Europa tem um sistema de saúde muito bom, né? O governo tem um bom dinheiro para investir nisso, mas ninguém estava preparado para essa crise, né? Foi algo que pegou todo mundo de surpresa, então enfrentaram sim bastante dificuldades com relação, porque não chegavam os EPIs, eram comprados e não chegava, assim como aparelhos respiradores também, o pessoal falava que estava comprando e não estava chegando, então enfrentou todas essas dificuldades, sim. Então na verdade, a gente troca figurinhas, né? Sim, por um lado, sim. existe uma diferença gritante da valorização, mas em relação à questão do Covid-19, a luta é a mesma, né? Sim. Meu assistente aqui disse que se der 50 minutos, corta, é isso? 1 hora, corta, temos 10 minutos. Ah, então tá. E eu quero te agradecer, né? Você sabe do carinho que eu tenho por você, o carinho que a escola tem por você,
Quando eu falei para os professores, para a Manceira, que você ia falar, foi uma festa, né? Os alunos, ex-alunos, colocaram no Face. Eu quero ver a professora. Uma aluna me mandou mensagem para eu gravar para ela poder te assistir. Então, você tem o nosso carinho, você sabe disso, a ETEC tem esse carinho por você. Muito obrigada pela sua participação. E eu só tenho que desejar para você tudo o que há de melhor nesse mundo. Tá? Muito obrigada pela amizade, pela enfermeira que você foi, que você vai ser. E eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço, Pri, de coração. Como eu disse, agradeço pelo convite, por você ter lembrado de mim. Agradeço de todo o coração, porque para mim é uma honra poder estar aqui, de coração mesmo, poder partilhar um pouquinho com vocês, a gente dividir as experiências, né? E que fique bem claro, Pri, que o que a gente pode fazer hoje, né, enquanto estudante, enquanto professor, é ficar em casa, né? Eu acho que nós estamos aí, o Brasil hoje está no pico, né? Então, fique em casa, se cuide, cuide dos seus. E eu tenho certeza que nós vamos sair dessa e vamos sair bem melhores do que entramos. Com certeza. Né? Queria mandar um beijo também, Pri, para algumas pessoas que estão aí, ex-alunas nossas. Eu vi a Laís, a Angélica. Nossa, que saudade. A Larissa Sanches. Obrigada mesmo, cada uma dessas alunas que estão aí. Amanhã a gente tem o Marlon, psicólogo. Ele vai falar, a professora Ana Lúcia colocou alguma coisa, né? Eu li rápido aqui, sobre a saúde mental desses profissionais. Então, amanhã o Marlon, ele é psicólogo, ele vai abordar essas questões emocionais da equipe de enfermagem, às 19h30 também, só que pelo Facebook. E na quinta-feira a gente tem a atleta paralímpica, Alana Martins Maldonado, que vai falar também para nós sobre perseverança, sobre lutas. O tema é na tempestade que a gente planeja o voo. Então, tem muita coisa pela frente aí. Obrigada a todos, obrigada à escola, professores, alunos, ex-alunos. Tássia, um beijo para o seu marido, para sua bebê. Fica com Deus. Amém, você também. Obrigada, Pri. Beijo para todos. Tchau, tchau. Não, se você encerrar, vai apagar.